Fala, meus queridos! Está estreando esse quadro aqui no nosso canal. Senta que lá vem história. Sempre alguém que vai estar aqui perto de mim para contar um pouquinho da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida. Então, esse banco aqui não é meu, né? Mas esse banco vai ser móvel. A gente vai estar em qualquer lugar com um banco, mas e com uma pessoa junto aqui para sempre estar conversando. E hoje estamos aqui com a presença ilustre do nosso irmão e amigo Caio Rosa. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem, Caio é irmão. carioca, gente. Isso. Tá um carioca e um nordestino junto aqui. A chiadeira vai comer solta hoje, né? Vai Vai comer ser. solto aqui. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a história de vida de Caio, que tem Sim. muita coisa pra contar já, né, Caio? 21 anos, mas 21 anos de história. coisas com o Senhor, né? Exatamente. E a primeira pergunta que eu sempre vou fazer aos meus convidados: quem é Caio? Quem é o Caio? Eu tenho 21 anos, sou filho do Celso, da Roseli, irmão caçula, nasci no Rio de Janeiro. Mas eu não sou da Gema, né? Você falou que eu sou carioca, mas eu falo assim só pra ficar mais fácil, para as pessoas Sim. entenderem. Mas na verdade eu sou fluminense, né? Que carioca de verdade é só quem nasce na capital, Ah, Rio de Janeiro, e aí quem nasce fora é fluminense. Mas tenho 21 anos, tô morando aqui em Bragança faz 3 anos, né? Vim pra fazer a school em 24 sim. junto com Junto comigo. Rinaldo. E aí o Senhor me transicionou para voltar para cá, né? Sim. Voltei ano passado para continuar servindo na igreja e esse ano voltei para a school, mas agora estou lá servindo, continuo servindo na igreja também. Muito bom, da É hora. isso. Então, qual o momento, então, já pra gente começar a conversar, né? Ele falou que a gente fez a school junto e foi daí que as coisas começaram a mudar, né? Daí, né, o pontapé, né? É, Possamos dizer, né? tava ali no meio do caminho, É. mais ou menos já. Então, mas como foi que tu percebeu, assim, que Deus estava começando a mudar essa história, assim? Talvez tu já tinha planos, Sim, metas que tu queria alcançar e aí tu percebeu que Deus deu uma mudada. Ou mudou tudo, que, sim. tipo assim, pegou os teus planos e disse, não é isso. Ou, tipo, Deus deu uma melhorada. Então, isso foi mais ou menos em 2022 que o Sim. Senhor começou a mudar tudo. Eu tava no terceiro ano do ensino médio e aí eu já tinha meio que a minha vida pronta ali, né? Tipo, vou acabar o ensino médio, fazer uma faculdade, um dia fazer um concurso, na época eu queria fazer faculdade de Direito. E eu já tava com tudo isso em mente. Não, é isso, vou acabar o ensino médio, fazer uma faculdade e viver a vida, né? Casar, reproduzir e morrer, glória a Deus, é isso. Mas eu lembro que nesse período, assim, eu comecei a fazer uma oração muito específica, que era tipo, Senhor. Eu sabia que estava chegando um período de transição, né? Ia fazer 18 anos, eu comecei a orar, tipo, Senhor, quero viver a sua vontade, não a minha, assim. E era uma oração, tipo, simples, né? Mas que eu comecei a fazer, Senhor, eu quero viver a sua vontade, não a minha. E aí eu lembro que eu tava de férias do terceiro ano do ensino médio, aí eu falei, cara, quero dedicar essas férias para conhecer mais o Senhor. Aí comecei a pesquisar na internet, escola. Aí vi que tinha uma escola da Jocum, de 15 dias, que era uma escola de férias para adolescentes, assim. Aí eu falei, vou fazer. Aí fiz essa escola de férias, e aí nessa escola de férias Deus falou muito comigo sobre missões, eu tava em uma base missionária, e aí o Senhor falando muito comigo, e eu pensando, tá bom, vou acabar o ensino médio então e vou fazer alguma escola um pouco mais longa. Mas pensando que era o quê? Fazer uma escola e ainda voltar para o meu plano de Sim, vida. sim. Faculdade, casar, reproduzir e morrer. Amém, glória a Deus. Tudo para a glória de Deus, né? Só que quando eu acabei o ensino médio, o Senhor falou muito comigo sobre fazer uma escola, né? E aí em 2023 eu fui para Floripa fazer o Fascinação na F-Hop. Hum, E aí eu pensando, não, era algo mais voltado para música, assim, né? Oração e tal. Mas ainda pensando, glória a Deus, quando acabar essa escola eu vou voltar tá para o bem Rio de claro. Janeiro, fazer faculdade, tudo certo. Só que aí o Senhor começou a falar muito comigo sobre missões. Teve uma palavra muito específica até, que eu recebi de um missionário. E era ele falando que o Senhor via que era alguém que não queria viver as minhas vontades, mas a vontade de Deus. E aí ele falou: o Senhor está falando sobre você, missões, missões. As pessoas vão olhar, vão achar que é desperdício, que é loucura, mas não é desperdício gastar uma vida aos pés do Senhor. E eu lembro, Rinaldo, que isso foi algo que ficou martelando no meu coração, sabe? Não é desperdício gastar uma vida aos pés do Senhor. E eu pensando, tá bom, missões que o Senhor quer, então é para eu voltar para Floripa para servir na sala de oração. É o que eu pensei, né? Tá, é para Sim. fazer isso então. Só que aí na época surgiu a School, né? Tava tendo o aniversário da família Jesuscope, não lembro se era de 6 anos, algo assim. E aí lá o Douglas falou, não, que Deus tá chamando a gente para ser uma Antioquia e por isso Jesuscope School. Aí um amigo meu assistiu esse vídeo e ele falou, nossa, Caio, você viu que a Jesuscope vai ter uma escola? Eu falei, não, que legal, tal. Ele falou, assiste aqui o link do culto. Me mandou assim. Eu falei, tá, vou assistir, mas eu não sou nem louco de sair de uma escola de 5 meses e ir pra uma escola de um Sim. ano, né? E aí eu comecei a assistir, assim, beleza, eu tava ali assistindo, pensando, ok, muito legal, mas não é pra mim. Só que aí o Douglas chamou o Ângelo Basso pra orar no final.
E eu lembro que quando o Ângelo tava orando, ele começou a falar: Deus, envia as águias, envia as águias, envia as águias. Cara, nesse momento eu lembro que o meu coração começou a pegar fogo, assim, eu pensando: não, o coração é enganoso, o coração é enganoso, eu querendo resistir àquilo. Só que algo, tipo, incontrolável mesmo vindo Sim. dentro de mim, de tipo, você precisa ir para esse lugar. E aí eu lembro que eu conversei com a minha liderança, com os meus pais, né? E tudo foi convergindo para que eu viesse para cá em 24. Aí eu vim fazer a school. Então, quando eu vim, eu já tinha meio que uma convicção, cara, o que Deus quer para mim é missões realmente. Então, quando acabou a escola, eu já sabia que o Senhor queria que eu continuasse me envolvendo com isso. Então, eu voltei para cá, para Bragança, mas para continuar na igreja local. E aí, quando foi no final do ano passado, Deus falou com a Vivian sobre a school, né, que era para mim fazer o convite, que ele tinha promessas não cumpridas ainda com relação a isso. E tudo testificou que era realmente para eu voltar a viver integralmente, assim, né? Foi uma palavra, então foi isso, é o que eu tô vivendo hoje, assim. Quero casar ano que vem, é um dos desafios, assim, né, que eu fico, Senhor, missões e tudo, mas, assim, eu tenho feito convergir todas as coisas, Sim. graças a Deus. Deus, ele planeja as coisas que da forma que a gente jamais pensaria que seria dessa forma, né? É, Mas tudo cooperando para a glória dele. é. Mas falando sobre isso ainda, sobre esse processo que Deus ele nos coloca, tu consegue lembrar o dia, o momento em que o teu encontro com Jesus foi, esse foi o dia que marcou mesmo o meu encontro com Jesus? Consigo. Eu considero que foi em 2020, assim, na pandemia. Lembro que a pandemia para muitas pessoas foi bem triste, né? Sim, Óbvio, doença, muitas pessoas morrendo de Covid. Só que foi importante para mim porque foi o período que parou a escola, parou tudo, né? A gente teve que ficar nas casas. E eu lembro que eu estava no primeiro ano do ensino médio. E nessa época, mesmo que eu estava na igreja, era uma coisa tipo assim: aqui na igreja eu sou uma coisa, mas lá na escola eu sou outra, entende? sim, E aí eu acabava sendo alguém muito influenciável, muito carente. E eu lembro que eu estava caminhando realmente para um lugar de perdição quando veio a pandemia, né? E aí eu lembro que a minha família começou a se reunir na minha casa. Os meus tios são pastores e tal, e aí a gente fazia culto na minha casa mesmo. E aí eu lembro que um desses cultos, assim, o Senhor veio com muita convicção de pecado sobre mim. A gente estava na sala da minha casa. E aí eu subi pro meu quarto, assim, no meio do culto, subi, comecei a chorar. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo, porque eu cresci na igreja, né? Mas nesse dia eu lembro que veio uma convicção muito forte. Nossa, eu precisava de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Esse Salvador é Jesus. Eu sou um pecador. E aí isso veio assim incontrolável dentro de mim. Eu fui pro meu quarto e eu me ajoelhei. Eu lembro que eu comecei a fazer aquela oração, né, de Senhor, eu tô cansado de viver para mim. Eu não quero viver a minha vontade. Quero viver a sua vontade. Então eu acredito que foi nesse momento assim que Deus deixou de ser realmente o Deus dos meus pais, né? Onde eu não ia mais na igreja agora só por obrigação, mas agora eu comecei a realmente querer conhecer mais a sim. Cristo, né? Então eu acredito que foi esse dia, 2020. E foi nesse período assim que tu entendeu que Deus tinha um chamado para o louvor, tu já estava já louvando já antes? Então, nessa época eu já estava cantando, comecei a cantar assim com 13 anos na igreja. Na verdade, quando eu era criancinha, na minha igreja era tipo uma Assembleia de Deus, então tinha coisas de dar oportunidade, Sim. né, e tal. E eu lembro que eu cheguei a cantar já com um grupo das crianças e todo mundo falava: "Nossa, sua voz é linda", mas eu: "Não, não, não quero". Eu era extremamente tímido. Até hoje assim é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, mas eu sempre fico lutando aqui: "Não, Deus é digno, Deus é digno", né? E aí eu lembro que, por ser muito tímido, mesmo vendo que poderia ter algo pra música, assim, eu ficava retendo. Sim. Até que com 13 anos teve um culto na minha casa e aí, mais uma vez, oportunidade, recebi a oportunidade, vamos ouvir o Jovem Caio, não sei o quê. E eu lembro que eu cantei uma música, o líder de louvor gostou muito, aí ele falou comigo depois: "Caio, eu queria te convidar para fazer parte do ministério de louvor, não sei se faz sentido para você, mas eu queria te convidar para orar, né, uma semana, assim, vamos Sim. orar, você vê se faz sentido". Aí eu lembro que a gente começou a orar ali uma semana e tal. Aí eu lembro que a partir disso eu vi, tipo, não, realmente é algo do Senhor. Aí eu comecei a servir na igreja local, culto de quarta-feira, culto de domingo, mas não pensando que, tipo, era um chamado itinerante, algo assim. Eu via mais como serviço para a igreja Sim. local. Então foi a partir disso, assim, que tudo começou a mudar, né? Que o meu coração começou a se abrir para música. E desde então nunca mais parei, sempre servindo na igreja local, hoje no DNA aqui, né? E é Sim. isso. Então, fazer o Fascinação foi para aperfeiçoar esse chamado e tal? Então, o Fascinação também teve a ver com isso, porque eu lembro que eu tinha uma prima que ela falou comigo sobre o Arpitácio. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Arpitácio, e ela não tá na Bíblia, olha aqui, ó, Apocalipse e tal, Sim. que eles tinham harpas e taças, né?
Eu lembro que isso começou a gerar curiosidade, porque por eu ser de um contexto mais de Assembleia de Deus, eu era acostumado com reuniões de oração como joelho no chão e tal, e não que isso não tenha o seu valor, né? Mas eu lembro que acabava sendo algo mais difícil para mim, Sim, entende? De permanecer muitas horas nesse lugar de oração. E eu lembro que ela falou para mim, não, é um lugar onde eles oram 24 horas por dia, na época falando do IHOP, né? Eu, caramba, 24 horas, como alguém consegue ficar 24 horas por dia orando? E ela sim, falou sobre o modelo, que era o modelo de oração sustentável. Aí a partir disso eu comecei a desejar conhecer. Aí eu vi que no Brasil tinha F-Hop, sim. né? Que vieram do I-Hop também. Mas era esse modelo, essa questão de oração, unir oração com música. Aí eu lembro que eu falei, cara, eu preciso fazer isso. Aí tudo convergiu, né? Com o Senhor pedindo para eu fazer algo após o ensino médio, antes de entrar em uma faculdade. Então foi por uma questão disso, de aperfeiçoar, mas também uma curiosidade de ver, nossa, como é isso? Oração e música juntos. Então foi desse desejo do meu coração de Sim. conhecer sobre isso. E o que foi que tu mais aprendeu lá, assim? Uma coisa que tu não esquece? Cara, a importância de perseverar nesse lugar de oração, sabe? Eu lembro que todos os dias a gente passava 4 horas por dia, né? Na sala de oração, era meio que obrigatório ali, né? Só que tinha momentos que a gente continuava, sabe? Mesmo quando acabava, assim, Sim, esse período obrigatório. E eu lembro que isso foi algo que o Senhor me marcou muito, assim, sobre como não era para ser algo simplesmente de um checklist, sim. sabe? Ou de bater ponto, mas que Ele queria realmente amizade, né? No final é sobre isso, né? O lugar de oração, é sobre você ouvir as causas do coração do seu amigo, que é o Senhor, e você tá ali junto com ele, né? Podendo participar, pedindo para ele. Então, o que mais me marcou foi essa questão de perseverar, sabe? Sim. De não ser algo que duraria só o fascinação, só uma escola, mas uma vida, realmente. Legal demais. E falando sobre oração, eu queria saber se tu consegue lembrar uma oração que tu passou um tempo orando ao Senhor, pedindo a Deus, e tu viu esse cumprimento dessa oração se cumprir na tua vida, mas assim, tu não imaginava que seria naquele momento e tal, se tem alguma coisa que Deus ele prometeu a você ou em oração tu pediu muito e Deus fez. Cara, eu acho que é aquela oração que eu te falei, assim, de Deus, eu não quero viver a minha vontade, mas a sua. Sei que parece, tipo assim, algo meio genérico, eu não quero viver a sua vontade e tal. Só que pra mim, quando eu falava essa oração, era principalmente pensando nessa questão de vocação, entende? Porque eu já tinha tudo muito certo na minha vida, né? Só que eu ainda pensava, não, se Deus for me chamar pra alguma coisa de missões, vai ser lá pra frente, né? Vai me Ah, chamar em família, algo assim. Eu não esperava que fosse ser algo tão rápido, sabe? Acabei o sim, ensino médio, fui fazer uma escola em Santa Catarina e Deus me traz para Bragança. Tchau, família. Entende? Eu pensava que ainda seria algo de ficar mais um tempo na igreja local, se preparando. Então, isso foi uma oração respondida, né? De já estar vivendo isso hoje com 21 anos. Mas era algo que eu não esperava realmente que fosse ser tão rápido assim. uma oração perigosa, né? Fazer esse Oração tipo de oração, perigosa. né? Tipo, faça tua vontade, aí Deus vai, tipo assim, é isso aí, vou É fazer. verdade. Verdade. Então, houve assim alguma situação em que tu percebeu a mão de Deus olhando para trás? Olhando para trás. Cara, muitas, Ginaldo, muitas assim. Mas até pensando nessa questão de música, né, oração que a gente está falando, eu lembro que quando eu estava no Fascinação, algo simples assim. Eu já tocava violão quando eu cheguei lá, mas eu nunca tinha tido um violão. Eu tocava violão porque a minha mãe tinha, minha irmã também, elas tocam assim. E aí eu lembro que quando eu cheguei lá, eu comecei a pedir assim, Senhor, se eu podia tocar no coração de alguém para me dar um violão, né? Só que aquela coisa que você fala só em pensamento, sabe? Sim. E eu lembro que eu chegava a olhar assim alguns violões na internet, uns de 700, 900 reais. Mas até pensando, nossa, eu não tenho condição de comprar algo assim, né? Porque na época eu tava pagando a mensalidade da escola lá e tal. E aí eu lembro que nesse período, cara, Deus tocou no coração de um menino que era aluno junto comigo, que era para ele me dar o violão dele, e era um violão, tipo assim, extremamente caro, que eu não teria condições de comprar. E aí um dia ele chegou assim, ele me entregou simplesmente e falou, tipo, Caio, Deus falou já fazia um tempo que era para eu te dar, mas eu tava esperando que eu ia levar ele para arrumar. Tipo, ele levou o violão assim para dar uma geral nele, cara. E aí me deu esse violão assim novo, e eu vi até como uma testificação assim do que o Senhor iria querer dali para frente, sabe? Sim. Que eu me aprofundasse mais nessa questão da música, sala de oração. Então eu vi como uma oração realmente respondida ali do Senhor, né? Um milagre. A mão de Deus realmente, nossa, mostrando, Caio. Eu te dou, meu filho, tá tudo bem. Você pediu, tá aqui. Não é nada demais, assim, pra mim, sabe? Caraca, incrível, mano. E hoje tu tá na sala de oração também da Jesuscope, né? Como Sim. é participar dos turnos? Como é essa experiência? Cara, é um privilégio, Rinaldo, de verdade. Porque eu aprendo muito, né, ali, tipo, com a Dani, o Fábio e todo o time, assim, da Jesus Corp. São pessoas muito simples, sabe? Humildes, realmente, que têm me ensinado muitas coisas, né? Então, eu vejo estar ali nos turnos como um lugar de aprendizado, realmente, entende? Até por ser uma das pessoas mais novas que estão ali,
Então eu fico o tempo todo, mesmo às vezes liderando um turno, tentando aprender com todo mundo, Sim. sabe? Com a galera do time, perguntando o que eles estão sentindo. Então tem sido muito bom porque tem me feito crescer ainda mais, né, nesse entendimento do lugar de oração e principalmente me feito amar mais o Senhor, sabe, cara? Porque nem é sobre o modelo, né, Sim. no final de tudo, assim. Não é sobre, tá aprendendo mais do arpitácio, essas coisas. Mas é sobre estar conseguindo orar mais, é sobre conseguir estar conhecendo mais o Senhor. Então, eu acredito que tem sido um privilégio, assim, estar servindo na sala de oração, com a igreja local. Sim. A gente sempre fala que aquilo que a gente vive no público é uma resposta daquilo que a gente já tem no secreto. Como é o teu tempo com Deus, assim, sozinho, tu e o Senhor? Como é que funciona? Como é que tu faz? Então, cara, geralmente, tipo, não tem certinho um script, assim, mas nos dias normais, assim, o que eu faço? Primeiro é fazer a leitura anual da Bíblia, né? Tipo, ler a Bíblia toda, então tem geralmente uns 3 capítulos, assim, por dia. Aí eu leio esses capítulos, depois eu leio algum livro da Bíblia, agora eu tô lendo Lucas, então eu leio um capítulo de Lucas, medito em cima daquilo, e quando dá, assim, eu gosto de cantar em cima disso, né? Então, anotar frases, a gente fala até sobre o lédico, né? Que é ler, escrever, declarar, cantar e orar. Então é um método que eu gosto de usar muito, que é você pegar aquele texto, você ir fundo nele, né? Tipo, pedindo para o Espírito Santo o que o Espírito Santo quer falar em cima daquilo. Então você lê o contexto ali da passagem, e em cima daquilo você é anotando frases assim que o Senhor vai te dando, você orar aquilo, e depois eu gosto de transformar sempre em música, né? Por ser algo assim, tipo, cara, eu vejo que a música é algo realmente que me aproxima de Deus, sabe? Então nunca foi pra mim algo tipo, sei lá, sou apaixonado por música, ouvi todos os tipos de música. Sim. A música entrou na minha vida como algo pra me aproximar de Deus mesmo. Então no meu tempo de devocional é algo que eu sempre gosto de colocar também. Ter ali o momento de ler a palavra, a oração, mas eu também gosto de cantar pro Senhor. Legal, Acho muito bom. legal. E falando um pouquinho sobre a transição, eu queria saber um pouquinho sobre isso. Como foi, como assim impactou teu coração? Como foi que tu se acostumou, não? Se está acostumado já, essa transição de sair de um estado para outro? Porque o Rio é completamente diferente daqui de Bragança, né? Sim. Como foi essa transição? Como foi que tu sentiu? Ah, primeira coisa, graças a Deus, não preciso mais andar com colete à prova de balas, né? Como eu Tá. andava, nem Meu Deus. capacete, nem nada disso, sim. Então já, já foi algo muito É positivo, brincadeira, é graças a Deus. brincadeira? Não, é brincadeira, gente, tá tudo bem. Vivi 18 anos no Rio de Janeiro e nunca fui assaltado, graças a Eu Deus. acho que ele é o único, tô brincando, Sim, gente. toda a minha família já foi, mas eu, graças a Deus, o anjo da guarda do Senhor que estava ali comigo, ó, acampando ao redor daquele que você Muito me bom. guardou. Mas é bem desafiador, não, Sim. não vou mentir. Assim, eu sou alguém extremamente apegado à família, Hum, então eu não sou muito de ser apegado a lugares, entende? Mas muito apegado à minha família. Então, tipo, cara, é algo que toda vez que eu penso assim, me dói um pouco no coração, entende? O fato de estar longe, né, dos meus pais, das minhas irmãs, meus sobrinhos, assim. Mas parece que o Senhor, na verdade, ele sempre dá muita graça, sim. né? Para quem ele chama para esse tipo de coisa, eu vejo que ele dá graça. Até uma passagem que me marca muito é a passagem do jovem rico, né? Depois que Jesus chama ele ali para seguir, e aí ele se entristece, né? Porque ele tinha muitos bens, e aí ele não vai. Pedro pergunta, né? Tipo, Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir? Sim. E aí Jesus fala, né? Não tem ninguém que tenha deixado mãe, pai, casa, irmãos, irmãs, que não receba 100 vezes mais já nessa vida, né? Então eu vejo que a transição é desafiador, porque envolve você deixar, né, família, um lugar mais confortável, mas eu vejo que vale muito a pena porque o Senhor nos faz habitar em família também, né? Sim. Então a gente tem a prova disso aqui no nosso DNA, na nossa igreja local, né? Amizades que a gente faz assim que são realmente como irmãos, né? Sim. Então, mesmo que seja bem desafiador, eu vejo que o Senhor ele sempre dá muita graça para quem ele chama para viver uma vida assim, sabe? Com transições. Ah, da hora. E agora tu tá liderando também lá a escola de Zescope, né? E como é que tem sido esse tempo de liderar agora, né? Porque fazer a escola é uma coisa, né? Fazer a escola é uma coisa. Liderar, Cara, é cansativo, mas é um privilégio, sim. entende, Mal? De verdade. A maior palavra, assim, é que é um privilégio. Eu e a Munira, que é minha namorada, né? Em breve minha noiva, em breve minha esposa. Amém. Aleluia. A gente até conversa muito sobre isso. E ela sempre fala, tipo assim, nossa, amor, na segunda-feira o seu trabalho é de manhã cedo ter que orar, entende? Ter um momento de oração coletiva, ministério ao Senhor. Que trabalhão, hein? E eu vejo, tipo, cara, realmente é um privilégio, Sim, né? Eu estar num lugar que o meu trabalho é estar apontando para Cristo o tempo todo, entende? É estar podendo orar, é estar podendo fazer missões, né? Participar daquilo que o Senhor está fazendo na terra.
Então, mesmo que seja cansativo, porque é algo integral, né? Eu fico no quarto ali com 18 meninos, então é algo puxado, você não tem tanta privacidade, mas não deixa de ser um privilégio, sabe? Porque é isso, você tá podendo participar da missão de Deus, né? Meu trabalho, orar, cantar, poxa, é um privilégio, realmente, de Glória a verdade, Deus, estar né? ali. Deus é Sim. bom, né? E pra gente ir pro final já, do nosso papo aqui, muito bom. Eu queria que tu, de tudo que a gente conversou aqui, eu queria que tu dissesse assim, ó, isso você, de tudo que a gente falou aqui, você não pode esquecer disso. O que seria? Cara, eu acho que seria um pouco da minha oração, assim, sabe? Se eu pudesse compartilhar com as pessoas, seria essa oração que eu sempre fiz, de Senhor, eu não quero viver a minha vontade, mas a sua. Eu acho que isso é algo muito importante para nós, assim, como cristãos, ser pessoas que não vivem mais para si mesmos, sabe? Sim. Porque a caminhada com Cristo é isso, né? Não é agora Rinaldo mais vivendo, Caio vivendo, mas é Cristo vivendo em nós, né? Então, é a gente viver realmente, cara, com esse coração, sabe? De Senhor, eu não quero viver a minha vontade. No dia em que o Senhor me encontrou, já morreu ali, né, Caio? A gente está sendo santificado, obviamente, mas a gente não vive mais para nós mesmos, né? Então, se eu pudesse deixar algo para as pessoas, seria isso, cara. Não busque viver os seus sonhos, sabe? Não busque viver a sua vontade. É muito melhor viver o que o Senhor tem. É muito melhor viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, né? Então, acho que seria isso, essa oração, realmente, de não viver mais para si mesmo. Muito bom. E é isso aí. Muito obrigado, meu Amém. irmão. Que Foi isso, muito tamo bom junto, estar aqui com Rinaldo. você. Bom demais. Tenho certeza que você foi também muito abençoado com essa conversa aqui. Hum. E eu quero que você faça uma coisa: se inscreve no canal, pega esse vídeo, envia para os teus amigos. Não deixa de compartilhar essa mensagem, não guarda só para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E segue lá no nosso Instagram, segue nossa página. E é isso aí. Sempre vai ser assim, um banco e uma conversa para abençoar a nossa vida, né? Uma história da nossa vida que o Senhor está fazendo na nossa vida, né? Deus está escrevendo uma história e nós queremos fazer parte disso que Deus está fazendo. E é isso Amém. aí. Um abração, até a próxima.